Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. E nessa semana nós vamos continuar a nossa série Novos Começos, Valores Eternos. E nessa série estamos falando a respeito do Sermão do Monte, palavras de Jesus registradas por Mateus. Na semana passada nós encerramos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e nessa semana vamos iniciar o capítulo 6. E o capítulo 6, entre os versículos 1 e 4, Jesus começa falando a respeito das esmolas. E o texto que vamos falar hoje é justamente o ensino de Jesus a respeito das esmolas. Eu quero iniciar lendo o texto, Mateus 6, entre os versículos 1 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus inicia uma nova sessão de ensinos. Porque se você relembrar aquilo que está escrito em Mateus no capítulo 5, você vai perceber que Jesus começa falando a respeito das bem-aventuranças e Jesus, após falar das bem-aventuranças, ele começa a ensinar sobre temas específicos. E aqui, no capítulo 6, Jesus vai falar agora a respeito de alguns abusos religiosos praticados justamente por partidos religiosos daquela época. Fariseus, saduceus, os próprios escribas e sacerdotes. E aqui, mais uma vez, Jesus faz um paralelo entre aquilo que a lei dizia e aquilo que Jesus, então, vem trazer. Eu quero, de antemão, mais uma vez lembrar que Jesus não veio abolir a lei. Como a própria Bíblia diz, Jesus veio cumprir a lei. O que Jesus está anunciando aqui, o que Jesus está falando aqui, é justamente a respeito de uma nova perspectiva acerca do mesmo tema. E aqui o tema é as esmolas, ou seja, as contribuições voluntárias que eu e você somos convocados a dar, a ajuda que prestamos aos necessitados. E eu quero começar então falando aquilo que está destacado aqui no versículo 1, porque Jesus começa dizendo: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos evitar nos expor diante dos outros, ou seja, praticar atos de justiça, atos de piedade, de bondade, coisas aprovadas por Deus, mas devemos evitar fazer isso na frente dos outros. E Jesus vai dizer o porquê disso. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Aqui nós aprendemos a primeira lição. Jesus não reprova aqui os atos de justiça. Jesus reprova aqui a exposição que busca o reconhecimento dos outros. Porque eu e você, de antemão, precisamos compreender que tudo que fazemos, seja para nós mesmos, seja para com o outro, nós estamos fazendo como que fizéssemos para Deus. Jesus resume todos os mandamentos da lei em 2 mandamentos. Ame a Deus com toda a sua força. E o segundo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que Jesus nos ensina é que eu demonstro o meu amor para com Deus, amando o meu próximo. Mas Jesus destaca aqui que
a prática das boas obras para com o meu próximo, ela não precisa ou não pode ter como objetivo a aprovação dos outros. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero pensar com você justamente nesse momento a respeito do objetivo das esmolas. Alguns textos do Antigo Testamento vão apontar para a necessidade que o próprio Deus dá para a ajuda ao próximo. Deuteronômio 15:11 vai dizer assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Aqui são palavras de Deus recebidas e escritas por Moisés. E Moisés vai dizer, olha, os pobres sempre existirão. E para com esses pobres vocês deverão sempre ajudar. Então perceba que Jesus não traz nada de novo aqui. Jesus está reafirmando a necessidade de ajudarmos o próximo, mas o que Jesus mais uma vez está buscando expor aqui é o coração daquele que ajuda, daquele que contribui. Porque se ajudamos, se contribuímos, se socorremos o pobre e o necessitado, com o objetivo de sermos aprovados por aqueles que nos olham, nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos sondar o nosso coração e nos realinharmos com Deus. Porque o próprio Antigo Testamento, aqui Deuteronômio, vai dizer que essa ajuda é uma ordenança dada por Deus. Mas, mais do que isso, eu e você precisamos buscar a aprovação diante de Deus. Eu quero ler também aquilo que está escrito no Salmo 41, no versículo 1. Diz assim o salmista: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra do mal. Perceba que aqui o salmista destaca uma bem-aventurança, que também é um princípio bíblico, e destaca uma promessa. A promessa é o livramento do mal. E aqui o salmista destaca que seria livre do mal aquele que ajudaria ou aquele que ajudasse um necessitado. E aqui nós também podemos entender com facilidade aquilo que Deus está falando. Deus está dizendo, olha, você precisa se importar com o seu próximo. Você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. E assim como você, através de um ato de bondade, está livrando aquela pessoa da necessidade, da mesma forma, Deus também o livrará. É exatamente esse princípio e essa promessa que o salmista destaca. Provérbios 19:17 diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Aqui, mais uma vez, o texto deixa claro que toda vez que estendemos a mão para ajudar o necessitado, nós estamos, na realidade, socorrendo Deus ou emprestando para Deus. E essa frase ela pode parecer um tanto quanto estranha, porque será que Deus precisa da nossa ajuda? O que o texto está querendo dizer, na realidade, é que eu e você devemos amar o nosso próximo, porque quando fazemos isso, é como se estivéssemos fazendo para Deus. E nesse momento eu me lembro daquilo que está escrito na primeira epístola de João. O apóstolo João vai dizer: como posso eu dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não sou capaz de ajudar o meu irmão que está do meu lado, a quem eu estou vendo? Ou seja, a melhor forma de demonstrar o meu amor para com Deus é ajudando aquele que está perto de mim. Vamos retomar então aquilo que o texto diz. Lá no versículo 2, Mateus 6, no versículo 2, o texto vai dizer: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas,
para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, como sempre, ele é muito claro nos seus ensinamentos. Jesus está falando aqui a respeito de contribuições, a respeito de ajuda ao próximo. E perceba, se alguém ajuda o seu próximo para ser reconhecido por quem está perto, quando as pessoas ao redor percebem que essa pessoa está ajudando aquele que necessita, ele já está imediatamente recebendo o seu reconhecimento. Porque ele, na realidade, busca o reconhecimento do próximo. E o próximo imediatamente o reconhece. E essa recompensa, então, já é dada nesse momento. Mas, por outro lado, quando eu e você ajudamos o nosso próximo, ajudamos aquele que necessita, mas com um coração voltado para Deus, o próprio Deus vai nos recompensar. Eu quero ler aquilo que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10. Esse texto ele vai falar justamente a respeito da recompensa que recebemos do próprio Deus. O texto diz assim, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Através desse texto, eu e você podemos entender que Deus, Ele está nos observando, Ele está nos olhando. E tudo aquilo que fazemos para com o próximo não é de forma alguma esquecida por Deus. Eu quero também lembrar algo importantíssimo. Durante todo o Sermão do Monte, Jesus, como falamos anteriormente, que veio cumprir a lei, ele está sempre apontando para o coração do homem. Todas as vezes que Jesus ensina, seja a respeito do amor ao próximo, a respeito do adultério, a respeito da ofensa, em todas essas circunstâncias, Jesus está apontando para a intenção do coração. Porque eu e você, enquanto seres humanos, nós olhamos para o exterior, nós olhamos para a aparência, mas Deus, ele olha para o nosso coração. E Deus, nesse olhar, ele consegue discernir as intenções do nosso coração. E aqui, mais uma vez, o que precisamos levar em conta e o que Jesus está falando é que Deus está olhando para o nosso interior. Ele está olhando para o nosso coração e buscando discernir a intenção do nosso coração. Porque perceba que o problema aqui não está em ajudar o próximo. E o problema aqui também não está em ser visto pelos outros. Porque, vamos ser sinceros, muitas das vezes eu e você vamos ajudar alguém na frente de outras pessoas. E o problema não está nem em ajudar e nem estar na frente dos outros. O problema está no nosso coração. Porque quando fazemos algo buscando a aprovação dos outros, nesse momento nós somos aprovados pelos outros, porém somos reprovados por Deus. Em suma, o objetivo central desse recorte é o fato de que eu e você precisamos em todo tempo buscar agradar a Deus, servindo o próximo como forma de demonstrarmos então o nosso amor a Deus. Ao praticarmos esses atos de bondade e de justiça, nós precisamos alinhar o nosso coração, precisamos sondar o nosso coração e perguntar para nós mesmos por que fazemos aquilo que fazemos ou para agradar a quem estamos fazendo aquilo que fazemos. É importante aqui, nesse momento, meu irmão, minha irmã, destacar mais uma vez que Jesus aprovava totalmente a prática de dar esmolas. Ninguém amou como Jesus amou. Ninguém apresentou um coração tão liberal e tão amoroso para com o próximo como Jesus. Aqui, Jesus está aprovando sim a liberalidade do coração. Porém, o que Jesus está nos ensinando aqui
é uma maneira de guardarmos o nosso coração do orgulho. Olha o que diz em Mateus 6,3. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Aqui, nós podemos entender que Jesus está dizendo justamente um ensino contra o orgulho, que a sua mão esquerda não se orgulhe daquilo que a sua mão direita está fazendo. Ou seja, todas as vezes que buscamos agradar o próximo ou buscamos ajudar alguém para buscar a aprovação daqueles que estão ao nosso redor, corremos o risco de contaminarmos o nosso coração com o orgulho. Tudo que fazemos é visto por Deus. O fato de nós contribuirmos ou ajudarmos em secreto não diminui em absolutamente nada o valor daquilo que fazemos. Porque, afinal de contas, quando estamos alinhados com o coração de Deus, fazemos para o nosso próximo como se fosse para Deus e não para buscar a aprovação dos outros. Dessa forma, se algo é feito em secreto, o seu valor continua tendo um grande valor. E mais ainda, porque não buscou a aprovação do próximo ou daqueles que estão ao nosso redor. O teólogo Champlin escreve que o aplauso agrada a carne, mas maltrata o espírito. Todas as vezes que fazemos algo em público, corremos o risco de ter o nosso coração contaminado pelo orgulho. Podemos pensar que somos bons ou que somos merecedores do aplauso ou merecedores da plateia que está ao nosso redor, quando, na realidade, de acordo com esse ensino verdadeiro de Jesus, eu e você precisamos praticar sim boas obras, mas a aprovação do próximo deve ficar em último plano. Dessa forma, eu e você podemos entender claramente aquilo que Jesus espera de nós. Jesus espera sim um coração liberal. Jesus espera sim que ajudemos o nosso próximo. Porque assim como diz o Salmo de número 41, no versículo 1, bem-aventurado é aquele que ajuda o necessitado. Ou seja, eu e você entendemos como algo claro, como uma ordenança de Deus para que ajudemos o nosso próximo. Porém, eu e você também precisamos guardar o nosso coração do orgulho e da busca pela aprovação das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se por um lado, quando somos aplaudidos pelas pessoas ao nosso redor, recebemos ali a nossa recompensa, todas as vezes que fazemos em secreto algo para ajudar aquele que está perto de nós, receberemos a recompensa do próprio Deus. Eu quero continuar lendo aquilo que diz o texto. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 3, mas ao dar esmola que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. E no versículo 4, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Encerrando, meu irmão, minha irmã, a maior recompensa que eu e você podemos receber da parte de Deus é um dia, quando estivermos diante dele, ouvirmos do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Por isso, tudo que formos fazer, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos de bondade, incluindo também as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a leitura bíblica, tudo que eu e você formos fazer, nós precisamos estar com os olhos em Deus. O nosso coração precisa estar voltado para o próprio Deus. Pois bem, entendendo então dessa forma o ensino central desse texto, Mateus 6, entre os versículos 1 e 4, eu quero sugerir essa leitura para você. É um livro do autor Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, Honrando o Senhor com os Nossos Bens. Esse livro ele vai falar a respeito de dízimos, a respeito de ofertas, a respeito principalmente do coração liberal
que Deus espera que eu e você tenhamos e da dedicação que Ele espera de nós também nos dízimos e nas ofertas para a expansão do reino de Deus, honrando ao Senhor com os nossos bens. Do pastor Luciano Subirá, eu deixo para você essa dica de leitura. Pois bem, nós vamos encerrando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas atualizações. E na aula que vem falaremos a respeito do ensino de Jesus a respeito da oração. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.